Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Grupo Familiar e nós vamos estudar hoje o penúltimo capítulo do livro de Apocalipse, que é o capítulo 21, não é? E eu queria convidar você para pegar a sua Bíblia, né? Nós vamos conhecer agora a mensagem, né? Eu vou pular algumas passagens, alguns versículos, para não se tornar cansativo. Mas o capítulo 21, ele vai tratar do novo céu e da nova terra e vai descrever a nova Jerusalém. Amém? Então, ele começa no versículo 1, né, dizendo assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então aqui mostra, né, nós já vimos isso, que vai haver uma grande transformação no planeta. No versículo 2, né, vai descrever a cidade de Jerusalém, que é uma cidade que vem do céu. Então ela vai ser uma cidade que vai ser uma capital espiritual, né, universal. Preste atenção. Fala assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, ou seja, enfeitada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 3: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Muito bem, então essa cidade, ela vai ser uma cidade que, embora esteja na terra, né, ela também vai ser uma cidade espiritual, vai ligar a terra e o céu. Muito bem, como seriam os habitantes desse lugar, né, dessa cidade, dessa nova cidade, e qual a condição de vida, né? Então, se você for comigo no versículo 4, tem assim, ó, está escrito assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Uma promessa maravilhosa, um lugar perfeito para se morar, o lugar dos sonhos, o melhor de todos os lugares, onde não vai haver sofrimento, não vai haver morte, lágrima, pranto, nem dor, não é? Então, aqui Deus está dando para nós uma condição de vida, né? Aqueles que vão habitar nessa cidade, né? Todos aqueles que têm, não é, o seu nome no livro da vida, né? São aqueles que aceitam Jesus Cristo, né? Aceitam Jesus e buscam a palavra de Deus como o único caminho que leva a Deus. Então esses vão conhecer essa cidade, vão habitar nessa cidade e vão ter uma condição de vida maravilhosa. No versículo 5, e o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Né? Olha só, lembre-se de 2 Coríntios, né, 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura. Então, nova, todas as coisas são renovadas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, é pedido para que João traga isso como um alento, como uma promessa grandiosa, não é, para todos aqueles que são de Cristo. No versículo 6, e disse-me mais: Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, nós sabemos lá em João 7, 37 e 38, Jesus no dia da grande festa, fala assim: aquele que tiver sede, venha até mim e beba, né? Que ele vai dar essa água da vida. Então aqui identifica que quem fala com João é o próprio Senhor, é Jesus Cristo. No versículo 7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Muito bem, agora vem uma advertência. Está no versículo 8. Mas quanto aos tímidos ou covardes, ou seja, aqueles que se apostatam da fé, né? Aqueles que voltam para trás, aqueles que não seguem a verdade que eles aprenderam, então esses, os incrédulos, os abomináveis, não é? Aqueles que são as pessoas más, os homicidas, os fornicários e os feiticeiros e os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não é? Então, aqui há uma advertência para que aqueles que são os cidadãos dessa cidade, aqueles que são salvos, né, mantenham, não é, a sua vida de acordo com a palavra de Deus. E agora vai descrever a Nova Jerusalém, né? E aqui vai revelar a identidade da noiva de Cristo, né? Quem que é a esposa de Cristo? Então preste atenção no versículo 9 que nós vamos ter a revelação, né?
E no versículo 9 começa assim, dizendo: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. No versículo 10: E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, a identidade, não é, dessa esposa, não é, dessa noiva. Agora vamos ver a aparência externa dela. No versículo 11 está escrito assim: E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Né? Agora, como seria, né? Vai tentando imaginar, né, na medida que a gente vai lendo, como seria essa cidade. Como ela teria muros, teria portas, quantas portas, teria fundação, né? Como que seria? Então aqui nós vamos aprender isso. No versículo 12, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. O número 12, ele simboliza os salvos, os remidos, aqueles que são o povo da promessa, não é? No versículo 13, da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas e da banda do poente 3 portas. São os pontos cardeais. Em cada ponto cardeal, né, norte, sul, leste, oeste, tinha 3 tribos, totalizando 12. Lembre-se sempre que 12 representa os salvos e os remidos. Tanto os remidos que foram da promessa de Abraão, né, que são as tribos de Israel, quanto os remidos que são da nova aliança, através de Jesus Cristo, né, gerados pela fé em Jesus Cristo, e são representados pelos 12 apóstolos. Né? E eles também representam o número 12, porque o 12 na Bíblia representa os salvos, os remidos. E aí no versículo 14, né? Fala assim: E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então você vê que agora os fundamentos, né, representam, os 12 fundamentos representam o quê? Os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E por conseguinte, todos aqueles que são o povo dessa promessa, né, o povo da nova aliança, o povo do Novo Testamento, assim como o povo do Velho Testamento, o povo da aliança de Israel, né? O povo que veio da aliança de Deus com Abraão. Muito bem. No versículo 15, e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. A cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Essa medida 12.000 estádios, só para você ter uma ideia de tamanho, representa 2.220 quilômetros. Então, cada lado tem 2.220 quilômetros. Como é um quadrado, né? Aí o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então, aqui, né, nós vamos tentar imaginar uma cidade terrena, mas também espiritual. E a mesma medida de largura, né, comprimento e altura, isso indica um cubo, não é? Um cubo, na verdade, essa medida, né, representando um cubo, ela lembra que no tabernáculo, né, o lugar santo dos santos, a medida dele também era um cubo, né, ele é largura, comprimento e altura. E também no templo, né, o lugar santo dos santos, era da mesma forma. Ele era, a medida era a mesma da largura, comprimento e altura. Ou seja, esse cubo ele tem referência com o lugar santo dos santos, o santíssimo lugar, que era o lugar que se tinha comunhão com Deus. É o lugar onde Deus se manifestava, lugar onde a glória de Deus se manifestava. Então, nós vemos aqui que essa cidade vai trazer, não é, a própria glória de Deus para todos os habitantes, os cidadãos. Deus vai estar como se no tabernáculo, né, como nós já lemos, vai estar junto com os que são seus, né? E aqui fala no versículo 17 a medida do muro. E mediu o seu muro de 144 côvados. 144 côvados equivale mais ou menos 65 metros. Essa é a largura, né, do muro. Né? Então a largura do muro é 65 metros. Né, conforme a medida do homem, que é do anjo. No versículo 18 fala assim: E a fábrica do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então, você vê que é um lugar muito lindo, muito maravilhoso.
E aqui no versículo 19 fala assim: e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe. Aqui vai ser descrito as pedras preciosas. Eu queria pedir para você já pular no versículo 21, está escrito assim: e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade, ou a rua principal da cidade, era de ouro puro, como um vidro transparente. Não é? Então é difícil até de nós imaginarmos um lugar tão lindo, né? Tão precioso, não é? Um lugar com certeza maravilhoso. No versículo 22, né, vai falar a respeito, será que existia do templo? Será que existia templo nessa cidade? Não, você vai entender o porquê não vai existir templo. Né? No versículo 22 fala assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então a presença de Deus, né, e do Cordeiro, de Jesus, então dispensa, né, o local, né, o físico do templo. A própria cidade vai ser um próprio templo, né? O tabernáculo, como nós já vimos. No versículo 23 nós vamos ver como que o que vai iluminar essa cidade, né? Será que vai ter dia, noite? No versículo 23 fala assim: e a cidade não necessita de sol, nem de lua. Preste atenção nisso. Para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Eu queria só fazer uma observação, que a Bíblia, né, principalmente o livro de Apocalipse, é um livro simbólico. Não é? Então, quando se fala a respeito de que Deus, a glória de Deus, e que o Cordeiro é a sua lâmpada, isso nós estamos vendo um sentido figurado. Lembre-se que Jesus ele era representado, né, pelo Cordeiro da Páscoa. Né? Mas quando se sacrificou o cordeiro lá na Páscoa, Páscoa quer dizer Pessá, não é? Quando o anjo da morte via aquele sangue do cordeiro, ele passava por cima da casa daqueles que eram o povo de Deus. Esse cordeiro ele veio sendo repetidamente sacrificado e celebrado pelo povo judeu, mas não se sabia a verdadeira revelação. Então, assim também é importante que nós entendamos. Nós precisamos conhecer a Bíblia, mas a revelação dela não vai ser no tempo oportuno. Nem Davi sabia descrever o Messias como cordeiro, ninguém, nem o profeta, nem Isaías. Somente, não é, João Batista, quando vê Jesus, não é, que é o Filho de Deus, o Messias, então ele identifica ele como cordeiro. E ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que significa, né, como estava no Antigo Testamento, como se falava do cordeiro, né, não significa que Jesus era um cordeiro, mas ele era representado por aquele cordeiro que foi sacrificado e que, através do seu sangue, né, impediu que chegasse a morte na casa daqueles que eram do povo de Deus. Então, nesse contexto, nós devemos entender o Apocalipse. Nós devemos conhecer tudo que foi relatado e imaginar os símbolos. A revelação exata vai ser no tempo oportuno. No versículo 24 vai falar como que é o trânsito na cidade, a entrada e saída. Está escrito assim, no versículo 24. E as nações andarão à sua luz, né? E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Nós já vimos, né, isso. No versículo 26. E a ela trarão a glória e honra, né, das nações. Dando a entender que existem nações, existem os reis, né? Olha só. E não entrará nela coisa alguma que contamine, olha só, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Né? Só aqueles que entregaram sua vida para Jesus Cristo, só aqueles que andam seguindo a palavra de Deus como sua única fonte, né, de contato, de conhecimento com Deus e com a sua vontade nas nossas vidas. Muito bem, nós lemos o capítulo 21, né, e estudamos assim, de uma forma muito simples, todos os símbolos que existem. Né? Eu queria então convidar você para baixar a sua cabeça, fechar seus olhos e nós fazermos uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. E que esta palavra, meu Pai, seja revestida de poder, autoridade, de revelação.
e que alcance todas as vidas que ouvirem essa mensagem com o teu poder. Pai querido, em nome de Jesus, nós aproveitamos também para clamar, meu Pai, a tua graça, a tua misericórdia, meu Pai, para todas as vidas que estão sofrendo, meu Pai, com essa pandemia. Nós clamamos para que venha, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, poder, meu Pai, o teu poder que cura todas as doenças, todas as enfermidades, e que as pessoas, meu Pai, que clamarem a Ti, meu Pai, sejam alcançadas pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu poder. Visita os hospitais, visita a casa de todos aqueles que têm pessoas, meu Pai, enfermas ou que perderam pessoas com o Teu poder. Pai querido, proteja e capacite, meu Pai, todas as autoridades, dê unidade a todas as autoridades, sejam federais, estaduais, municipais, todas as autoridades policiais, aqueles que estão trabalhando na linha de frente de combate, aqueles que servem à sociedade, aqueles que trabalham em hospitais, nos mercados, nos abastecimentos. Pai querido, proteja-os e suas famílias, meu Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Lembrando que nós não estamos tendo o culto presencial em Ribeirão Pires, né, nos domingos, né, porque eles estão suspensos em virtude das portarias, né, da legislação, das recomendações das autoridades estaduais e municipais. Mas nós temos o nosso culto todo domingo, né, o culto virtual pela internet, todo domingo às 10 horas da manhã. Né? Então eu convido você para estar lá às 10 horas da manhã, junto, né, para nós juntos estarmos aprendendo a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, não é? Uma boa noite e até lá, em nome de Jesus Cristo.